Corinthians pode contratar jogador para 2025, afirma a Rádio Cracknet. Zagueiro deixou o Timão pouco depois de chegar, mas pode voltar. Diretoria do Timão se antecipa para a próxima temporada visando qualificar o elenco. Confira. Saiba por que o Corinthians terá poucos reforços para 2025. Em 2024, o time contratou muitos reforços e investiu no elenco. Investimentos do Corinthians em 2024. Depois de terminar o Campeonato Brasileiro em 7º lugar na tabela de classificação, com vaga na Copa Libertadores e na Copa do Brasil de 2025, o Corinthians planeja uma próxima temporada brigando por títulos e com um time mais competitivo. Neste ano, com a chegada de Augusto Melo na presidência do clube, chegaram 20 reforços no elenco. Além de contratações, o dirigente também dispensou alguns nomes, como grandes ídolos da história do Timão, como Cássio e Paulinho. No total, foram mais de 160 milhões de reais investidos na chegada de novos jogadores e o aumento da dívida do clube para 2,4 bilhões de reais. Porém, a ideia para o próximo ano é ter um Corinthians mais discreto no mercado da bola na primeira janela de transferência. Motivos para o Corinthians investir pouco para 2025. O Corinthians tem alguns motivos para não fazer muitas contratações para 2025. Um desses é que o grande número de reforços neste último ano, principalmente no meio do ano, tiveram resultado. Um dos principais desses atletas foi Memphis Depay. Dos 9 reforços contratados na janela de julho, 4 deles tornaram-se titulares. Foram eles: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, o meio-campista André Carrillo. Além de Memphis, outros nomes também agradaram, como José Martinez e Alex Santana. Assim, a grande prioridade do Timão em 2025 é manter a base do time principal, evitando principalmente que os titulares saiam. Um deles é Yuri Alberto. O atacante marcou 31 gols na temporada e terminou o ano sendo um dos destaques da equipe. Renovações e chegadas. A ideia da diretoria do Corinthians é renovar o contrato de alguns jogadores. André Carrillo foi o primeiro a ter o vínculo estendido até o meio de 2026. Já Romero, que tem contrato até o fim de 2025, e Thales Magno, com contrato até julho, seguem negociando. Assim, a ideia da direção do Timão é que a chegada de novos jogadores dependa da saída de alguns nomes. Por enquanto, a ideia do clube é ter 4 reforços para 2025, um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio-campista de criação e um atacante. Memphis Depay deverá ter contrato com o Corinthians alterado em janeiro. Atacante holandês foi um dos destaques do Timão na temporada. Memphis Depay se destacou pelo Corinthians. O atacante holandês Memphis Depay foi um dos destaques do Corinthians na temporada e foi determinante na retomada do clube paulista, que acabou o ano com uma vaga para a Copa Libertadores da América após a equipe brigar boa parte do Brasileirão betano contra o rebaixamento. Quando ele foi anunciado, era esperado uma evolução técnica, mas nem o mais otimista esperava que ele poderia fazer uma diferença tão grande para o time nos bastidores também. O lado psicológico do time terminou o ano de uma forma que nem parecia o mesmo time. Aliás, o jogador que formou um trio de sucesso com o meia argentino Rodrigo Garro e com o atacante Yuri Alberto deverá viver uma situação inusitada e ter uma alteração em seu vínculo com os paulistas. Vínculo do holandês deve ser corrigido. Acontece que a FPF, Federação Paulista de Futebol, onde consta os registros, aparece que o vínculo de Memphis, que descartou a aposentadoria, vai até 20 de junho de 2026, por conta de um erro do próprio clube paulista quando ele chegou, em setembro. Dessa forma, de acordo com o meu timão, essa mudança deverá ser corrigida apenas agora, em janeiro, quando o elenco voltar de férias. A data do vínculo correto vai até o dia 31 de julho, depois que a Copa do Mundo terminar. Na ocasião, o clube também informou que o contrato iria até dezembro de 2026, mas depois corrigiu a informação dizendo que vai até julho. Vale lembrar que a diretoria já cometeu erros com o registro de outros jogadores, como foram os casos do volante Paulinho e do meia-atacante paraguaio Matias Rojas. Carrillo renova com o time do povo. Em meio a isso, quem está com novo contrato é André Carrillo. O meio-campista peruano de 33 anos que também se destacou na temporada assinou um novo vínculo que agora irá até o final de 2026, conforme noticiamos no vídeo anterior. Gustavo Mosquito critica Augusto Melo, 5 meses depois de deixar o Corinthians. Nunca resolvia. Atacante que defende o Vitória criticou o presidente do Timão. O que disse Gustavo Mosquito sobre o Corinthians? O atacante Gustavo Mosquito foi revelado pelo Corinthians em 2019, mas após ser emprestado para alguns clubes, passou a jogar mais apenas em 2020, figurando no time principal até julho deste ano, quando entrou com uma ação pedindo a rescisão contratual. Após ficar afastado, ele ficou encostado, mas posteriormente conseguiu rescindir seu contrato. No final de agosto ele acabou fechando com o Vitória,
equipe que defende até hoje. A tendência é que ele continue no time de Salvador na próxima temporada. Agora, 5 meses após deixar o Alvinegro Paulista, o ex-camisa 19, vestimenta que hoje é usada pelo peruano André Carrillo, resolveu quebrar o silêncio e se manifestar sobre o que o motivou a tomar tal decisão. Atacante critica presidente. Mosquito concedeu entrevista à Rádio Craque Neto e lá ele acabou criticando o presidente Augusto Melo. De acordo com o atacante, o mandatário prometia que iria quitar os valores pendentes que tinha, mas acabou não cumprindo. Abre aspas. Só uma coisa que me deixou muito chateado. Ele, Augusto Melo, sempre falava que ia resolver o problema de pagamento ou de alguns outros problemas que teve, caso do Matias Rojas, do Carlos Miguel, que eu também não sei se foi ele, se foi a gestão passada. Nem vou entrar nesse mérito porque não tem nada a ver comigo falar disso. Mas ele sempre falava que ia resolver o problema e nunca resolvia, afirmou. Ele ainda foi além. Hoje no Brasil, infelizmente, quando você busca o seu direito, você é taxado como traíra, como ingrato, mas todos os dias eu estava lá, treinando, trabalhando, nunca faltei com respeito com a instituição, nunca faltei em treino, sempre comprometido. Acho que o mínimo que o clube tem que fazer é pagar em dia. Se realmente você dá a sua palavra e não cumpre, aí eu não posso falar nada, completou o jogador que conquistou o Paulistão de 2019. E o Pogba, vem ou não? Enquanto isso, o grande assunto do momento é a respeito de uma possível vinda do astro francês Paul Pogba. Após a Fatal Modelo oferecer ajuda para custear a contratação, o Corinthians revelou que não existem conversas por parceria com a empresa. Além disso, é bom frisar que Pogba está disposto a vir para o timão. É claro que o holandês Memphis Depay deve ter ajudado a convencer. Claro, o negócio só acontecerá caso os paulistas consigam pagar o alto custo dele jogar na equipe. Lucas Veríssimo de volta ao Corinthians. Atualmente no Aldo Rail SC, Lucas Veríssimo estava nos planos do Sport Clube Corinthians Paulista para a temporada de 2024. Todavia, logo após uma rápida e confusa negociação, o zagueiro de 29 anos acertou a sua ida para o clube do Catar. A saída do atleta deixou a fiel torcida preocupada devido ao problema no planejamento. Além disso, torcedores questionaram a postura da diretoria de Augusto Melo em toda a negociação e postura fora das quatro linhas. Com a proximidade da nova janela de transferências, novos rumores surgem no Corinthians, com contratações e também atletas saindo do elenco de Ramon Dias. Conforme informação divulgada pela Rádio Craque Neto, Lucas Veríssimo pode vestir novamente a camisa do Timão. Uma possível segunda passagem no Timão. A princípio, a diretoria do Corinthians não descarta a possibilidade de contratar Lucas Veríssimo para a temporada de 2025, segundo a Rádio Craque Neto. No Aldo Rail SC, o defensor brasileiro possui contrato até junho de 2027. Com a camisa do Timão, disputou 18 partidas, com um gol e 2 assistências anotadas. Apesar da rápida passagem pela equipe, o jogador recebeu elogios enquanto esteve em campo. Atualmente, visando um retorno, a fiel torcida possui opiniões diferentes. No mercado de transferências da equipe, um dos nomes que ganhou força foi o de Wendel, lateral do Porto, de Portugal. De acordo com informação do GE, a diretoria não deve seguir nas conversas para contar com o lateral esquerdo. O time deseja evitar qualquer desgaste na negociação, já que o São Paulo também deseja contar com o atleta. E aí, fiel torcedor, você aprova a volta de Lucas Veríssimo para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.